Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o resultado do segundo turno das eleições 2014. Para fazer uma análise deste pleito, os nossos convidados são o jornalista e professor Alexandre Gonçalves e o publicitário e também professor Rui Fontoura. Alexandre, essas eleições elas foram acirradas, tivemos aí um resultado em que até o último momento não se tinha clareza, mas também foi uma eleição da divergência. Nós temos aí as redes sociais, uma briga medonha, Da intolerância, mais que da intolerância. Divergência é uma coisa muito saudável, mas a intolerância que realmente preocupa e que a gente não pode aceitar. Como você vê, Rui, a questão da xenofobia se manifestando nas redes sociais? Pois é, eu acho que mesmo no momento ali que saiu o resultado, que as pessoas estavam muito emocionadas, mas nem isso chega a justificar esse tipo de atitude que eu vi muitas vezes na minha timeline e eu acho que todo mundo acabou percebendo isso ontem, assim, justificativas absolutamente sem nenhum sentido, sem obedecer a mínima lógica matemática, tentando justificar que a Dilma ganhou por causa dos votos do Nordeste ou por causa dos votos do Norte, ou até fazendo comparações entre estados, se recebia mais Bolsa Família ou menos Bolsa Família. É óbvio, matematicamente provado que só foi eleita porque ela teve por todos os votos, não por um ou por outro. Então, teve pessoas, com certeza, que moram num bairro nobre aqui de Blumenau ou de Florianópolis, que votaram na Dilma, assim como pessoas que recebem algum benefício do governo que votou no Aécio. Essa divisão não existe matematicamente falando. E não se justifica de nenhuma forma esse tipo de atitude, porque vai contra a própria essência do que a gente está fazendo, que é a democracia, e de definir um rumo igual para o país todo, né? Então, eu acho que foi um pouco lamentável algumas essas manifestações tentando assim justificar a derrota apontando o dedo para o outro e não vendo os próprios defeitos que teve na própria campanha que foi derrotada, né? Eu acho que essa é uma questão de mérito, digamos assim. Uhum. E essas manifestações, Alexandre, servem para a gente identificar quem são as pessoas? A gente tem que contextualizar que a realidade hoje das redes sociais, elas potencializam as coisas. Então, o que a gente não via há 15, 20 anos, elas estão expostas e muito vivas nas redes sociais, que as pessoas podem falar tudo. E aí tem duas coisas. A questão do preconceito, que é uma coisa que não se pode admitir. A gente viu as pessoas falando, o Sul é meu país, boicote ao Nordeste, sabe? Umas bobagens, tamanho de um bonde. E além do preconceito, tem a questão da falta de informação. Porque Santa Catarina deu quase 1.400.000 votos para a candidata Dilma. O Minas Gerais, estado do candidato Aécio, deu 5.900.000 e poucos votos para a candidata Dilma, 500.000 a mais que o Aécio. Rio Grande do Sul deu 2.997.000 votos. E por aí vai, Rio de Janeiro ganhou. Esse povo é menor ou maior dos que votaram no Aécio? Esse povo é nordestino? Sim, não dá pra... Os votos não valem? E, na verdade, se você fizer mesmo uma divisão dos votos só da Dilma, do Nordeste e do Sul, ela teve mais votos no Sul e no Sudeste do que lá em cima, matematicamente. Então, e quando falam isso, e fora o preconceito, quer dizer, o meu voto é melhor do que o do nordestino? O que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Como é que tu queres reivindicar alguma coisa de cidadania e política pensando desse jeito? Tem alguma coisa errada nesse processo? Muito errada. Então não podemos trabalhar com essa linha de raciocínio de jeito nenhum. Isso é importante, você falou que muitas pessoas parecem pressupor que eu estou votando certo e qualquer pessoa que vota diferente, ela está errada, ela tá equivocada, ela está sendo manipulada ou ela está sendo tendenciosa, beneficiada. E porque isso não é verdade, porque todas as pessoas votam com o mesmo critério que nós votamos, fazendo o seu cálculo racional do que vai ser melhor para o seu futuro. Claro que vendo de um ponto de vista diferente, por isso que as decisões são diferentes, mas não quer dizer que é uma decisão leviana ou pior, ou a pessoa está pensando para decidir. Criticar a eleição de A ou B, xingando o eleitor, para mim tem alguma coisa errada nesse processo. E se a gente pegar o mapa de divisão do país, realmente a candidata Dilma ganhou no Nordeste e no Norte. O candidato Aécio ganhou no Sul e no Centro-Oeste. Agora, na região Sudeste, que tem o maior
maior densidade eleitoral, foi 2-2. Tá, e aí? Eu acredito que a melhor, se for para olhar nesses termos, a melhor resposta assim, para o resultado eleitoral tem em Minas Gerais. Porque ali que era o eleitor que já conhecia o Aécio, é onde se ele tivesse tido em Minas Gerais a mesma vantagem que ele teve em São Paulo, ele era hoje o presidente. Então, justamente aquele eleitor que estava mais familiarizado com o Aécio não deu a garantia para ele que ele tanto precisava, acabou dando até a vantagem para Dilma. Em São Paulo, se não me engano, ele teve 30% a mais de votos. Se ele conseguisse isso em Minas, ele seria hoje o presidente. E o principal, não dá para pensar que o voto teu, que votou no Aécio, que está xingando os nordestinos, é melhor que quase de ninguém, não é, cara? O voto é 50-50, é igual, todo mundo tem igual. Então, esse preconceito não leva a nada. Você manifestar a sua indignação com a derrota, fazer um questionamento crítico, agudo, é válido. Agora, manifestações preconceituosas, xenóficas, não leva a nada. Alexandre e Rui, vocês acham que tem essa xenofobia tem muito a ver com as ações sociais do governo, como o Bolsa Família, por exemplo? Porque as redes sociais demonstram as pessoas chamando o nordestino de vagabundo porque tem Bolsa Família, porque ele não quer trabalhar e, portanto, vota na Dilma por conta disso. Tem a ver isso? Que entendimento vocês têm? Eu acho que tem a ver, mas também é uma falta de informação, porque os programas sociais do atual governo são vários, inclusive alguns programas sociais que levam milhares e milhares de estudantes para dentro de uma universidade, uma coisa que não acontecia. Eu acho que isso também está, mas eu acho que principalmente está ligado às denúncias de corrupção, né, que foram muito fortes, foram evidentes, né, e que precisam ser apuradas, e é que um dos compromissos que o novo governo vai ter que ter. Deixar as claras de que lado está com relação à corrupção. Eu vejo que essas manifestações elas são potencializadas por causa da corrupção, e aí as pessoas acabam manifestando essas questões preconceituosas também por causa desses programas sociais. Não foi isso que decidiu a eleição. E as manifestações do ano passado, né? As pessoas foram às ruas e os dois candidatos tentaram tirar proveito daquilo ali. Parece que não foi nem para um nem para outro, né? Eu acho que durante até o próprio ano passado, as manifestações, elas também acabaram perdendo muito foco, assim, não conseguindo assim, apontar um caminho. O que ficou claro é a insatisfação das pessoas, isso está claro. Mas eu acho que até agora ninguém conseguiu perceber qual é o caminho para satisfazer isso, para obter as respostas disso. De certa forma, as pessoas não foram, a princípio, no ano passado, para tirar a Dilma. Quando começou as manifestações, ela ainda tinha uma popularidade alta, mas também não foram para manter, né? Não foram apoiar o governo. Então, acho que nenhuma força política ainda conseguiu decifrar exatamente um caminho para satisfazer o que as manifestações queriam no ano passado. Eu ainda acho que vai acontecer mais manifestações agora, depende como vai ser esse período agora, que não é bem uma transição, mas entre esse final desse primeiro mandato e o começo do segundo. E acho que também o PT e o governo da Dilma começam com grandes desafios, assim, principalmente quanto à corrupção, e eu diria também na área econômica, né, para tentar colocar o país novamente nos eixos, assim, vamos dizer, num ciclo de crescimento, e são as grandes preocupações que a Dilma deve ter agora, eu acho, para o começo desse próximo mandato. Para você, Alexandre, qual é o maior desafio da presidente Dilma nesses primeiros momentos? Eu concordo com o Rui, a questão econômica é uma questão que está pegando. Por outro lado, a gente tem que contextualizar essa questão econômica com a crise econômica mundial, com a estagnação do país por conta do processo eleitoral e da Copa do Mundo, que infelizmente isso acontece muito. Eu acho que um combate frontal e radical com a corrupção, e ela manifestou ontem na sua entrevista coletiva a questão da reforma política. Acho que essa é a parte mais complicada, né? É a parte mais complicada, porque nós estamos, desde que eu me conheço por gente, eu ouço político falando da necessidade de reforma política. Não vai mudar. Quando a gente fala desses crimes, desses desmandos, a grande maioria desses desmandos está relacionada com a questão eleitoral, com a reforma política. Porque a grande parte desses rolos que a gente vê dia após dia tem a ver com caixa 2 para a campanha. Enquanto as campanhas eleitorais continuarem sendo dessa forma, enquanto a estrutura partidária do país continuar desse jeito, o sistema eleitoral continuar desse jeito,
vai continuar a corrupção. Então, talvez esse seja um debate muito importante que a presidente tem que enfrentar. Agora, para isso, ela precisa de coragem e precisa do Congresso. Que o Congresso que foi eleito é um Congresso conservador. Os governadores que foram eleitos são governadores também, grande parte já está aí. Então, eu tenho receio, por que eles vão mudar agora? Essa é uma grande dúvida que eu tenho. Ô Rui, fazendo essa leitura dos desafios, né, que tem a questão econômica, que tem essa questão de um ajuste na política, né, de fazer essa reforma, você acha que a Dilma, para fazer essa reforma, ela vai ter que pedir o apoio da população que ela não tem na totalidade? O que tu acha? Eu não sei se é isso que ela vai utilizar. Porque o Alexandre já apontou, o Congresso é conservador. Ela já anunciou um plebiscito, né? Vai ter que ser, o caminho vai ter que ser esse, né? Eu acho que esse é um caminho que ela pode utilizar, porque de certa forma o Congresso vai ser difícil de manobrar, vamos dizer assim, né? Eu acho que é o maior número de partidos que tem numa legislatura, então para conseguir adequar todos os interesses vai ser difícil. Também as bancadas mudaram, o PT diminuiu toda a bancada de apoio, digamos assim. Reduziu, né? Dela reduziu e daí também vai ter que refazer alianças. Eu não arrisco um palpite sobre qual a melhor estratégia que ela poderia utilizar agora para resolver esses problemas. Bom, a gente está chegando ao final aqui do Cidadania. Quero agradecer, claro, a presença de vocês. Mas você está otimista, Alexandre, com esse governo, com essa reeleição? Não. Otimista não. Não, otimista, eu acho que esse governo tem muita dificuldade. Eu ouvi na entrevista da presidente reeleita ontem, eu não senti a firmeza necessária. Ela falou em união, mas não citou o adversário. Você via um viés autoritário dela. Enfim, otimista eu não estou. Eu acho que vai ser muito difícil. O PSDB se fortaleceu muito, vai incomodar muito na oposição. O PSDB no Senado tem nomes de ponta no Senado, eles vão fazer uma pressão danada. E o modelo político vai ser muito difícil a presidente Dilma mudar. Eu não estou otimista, acho que vai ser muito complicado esse novo mandato dela. Então tá, rapidinho, Rui. Tá otimista ou tá pessimista também? Ou tá cauteloso? Eu não sou muito otimista não, mas eu sou assim, eu tenho uma certa esperança que toda essa movimentação que teve em relação às eleições, o envolvimento que as pessoas demonstraram ter, o interesse pelo menos para a política, pudesse ser canalizado para tornar uma coisa mais perene, fazer com que as pessoas participassem mais do governo e ajudassem mais a fiscalizar também o governo que a gente colocou lá. Legal. Chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez as presenças do jornalista Alexandre Gonçalves e do publicitário Rui Fontoura, que falaram do resultado do segundo turno das eleições 2014. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30 aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.